Boa noite, igreja. A graça e a paz. Que Deus nos abençoe nessa noite, nesse tempo de oração, nesse tempo de palavra, nesse tempo de comunhão, esse tempo que nós podemos, juntos na presença desse Deus, buscá-lo de todo o nosso coração. E o mais precioso é saber que Ele ouve a nossa oração e Ele se revela a cada um de nós. Então, quero desde já dar uma boa noite a você, que você fique com a gente hoje para esse tempo precioso. Sendo aqui pelo Facebook ou sendo pelo YouTube, tenha certeza que Deus vai nos abençoar e muito com a sua palavra e também na certeza da resposta das nossas orações. Queridos, quero já pedir a você que você compartilhe agora na sua página aí do Facebook, como eu sempre falo, aí embaixo aí onde você está assistindo, você clica em cima do vídeo, vai aparecer embaixo compartilhar, colocou compartilhar, aparece a opção copiar link ou direto para sua página. E aí você escolhe ou compartilhar na sua página do Facebook ou compartilhar nos seus contatos aí do WhatsApp para que mais pessoas venham a estar conosco nesse tempo de oração, nesse tempo de leitura, de uma breve meditação na palavra de Deus, um tempo precioso de poder sentir a presença de Deus cuidando de cada um de nós. Quero começar nosso encontro orando, falando com Deus, pedindo a Ele que nos abençoe, que prepare o nosso coração, a nossa mente, para que a palavra dele possa entrar e fazer vida, fazer morada em cada um de nós. E que ele produza os frutos que ele desejar na vida de cada um de nós. E guarde esta palavra, frutos, que é o que nós começaremos uma conversa hoje, e aí as próximas semanas sobre a importância dos frutos que Deus produz em cada um de nós permanecer na nossa vida. E aí nós temos aí uma videira bonita plantada aí nessa imagem de fundo e que nós como os ramos firmes, firmados em Cristo Jesus, a nossa videira verdadeira, a partir dele nós temos a certeza dos alimentos de Deus na nossa vida e os frutos, e esses frutos permanecerão em cada um de nós. Então vamos falar com Deus? Vamos colocar diante de Deus em oração, pedindo a Ele que nos abençoe e nos instrua através da tua palavra. Amém? Vamos orar, gente? Pai, obrigado, Senhor, por esse nosso encontro de oração. Tempo precioso, tempo, a Deus, de busca, tempo de ouvir o Senhor, ó Pai, tempo de apresentar as nossas inquietações, as nossas preocupações, os nossos anseios, mas também as nossas gratidões, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito na vida de cada um de nós. Eu peço a Deus que o Senhor esteja conosco, falando ao nosso coração, ministrando sobre cada um de nós, produzindo os frutos que o Senhor desejar na vida de cada um de nós, ó Deus. Sê conosco, sê com a nossa família, nos abençoe. E assim, ó Deus, que todos aqueles que estiverem conosco conectados, aqueles que irão ao longo desse encontro nosso conectar, seja por um minuto, seja por alguns segundos, mas que a palavra do Senhor chegue ao coração de cada um deles. E assim também eu peço a bênção do Senhor sobre aqueles que em um outro momento, numa outra oportunidade, irão acessar essa mensagem. Que o Senhor também os abençoe, ó Deus. Sê conosco, para a tua honra e tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus fale ao nosso coração e nos ensine sempre da palavra dele. E é esta palavra que eu quero convidar você para este momento, nós meditarmos nela, aprendermos dela, entendendo que isso é o que Deus revela a cada um de nós. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus e conhecemos a vontade de Deus. E é nessa palavra que nós iremos meditar neste momento. Queridos, na semana passada nós conversamos bastante sobre este versículo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Foi uma semana abençoadíssima de oração e nesta semana toda de oração nós conversamos e muito sobre as 4 marcas da permanência. Só para trazer à memória, relacionamento com Jesus, aprendizado prático com Jesus, dependência real de Jesus, intervenção de Jesus na vida.
E aí, então, essas 4 marcas nós encontramos nessas palavras do Cristo, no versículo 7 do capítulo 15, escrito por João. Quando ele fala permanecer, relacionamento. As minhas palavras permanecerem em vós, aprendizado prático. Pedireis o que quiserdes, é uma dependência real de Jesus. E vos será feito, que é a intervenção de Jesus na nossa vida. Queridos, foi uma semana toda, e na semana toda nós tratamos 4 áreas da nossa vida: espiritualidade, família, saúde emocional e igreja. O que nós conversamos a semana passada inteira foi sobre o reflexo da permanência com Jesus em cada uma delas. Quando você e eu escolhemos permanecer com Jesus, como que isso reflete na nossa espiritualidade, na nossa família, na saúde emocional e na igreja? E o que nós podemos chamar, então, no contexto de João capítulo 15, de frutos. Então, a nossa permanência com Jesus produz frutos na nossa vida. E nós conversamos sobre esses frutos nessas 4 áreas da vida. Então, aquilo que Jesus produz em nós, através da nossa permanência com Ele, da nossa comunhão com Ele, é exatamente aquilo que nós iremos conversar nesta quinta-feira, hoje, e nas próximas quintas-feiras. Então, nós iremos tratar sobre os frutos produzidos por Jesus quando nós decidimos um relacionamento com Ele. Mais uma pergunta que não quer calar. Nós conversamos e muito a semana passada. Nós oramos, nós falamos com Deus sobre essas áreas da vida. E a certeza é que Deus produziu frutos em cada um de nós. Mas a pergunta que não quer calar: como fazer permanecer os frutos buscados? Quando você ora em relação à sua família, quando você permanece com Jesus e produz frutos na sua vida em relação à sua família, como fazer esses frutos permanecerem? Na sua espiritualidade, na sua saúde emocional, quando nós buscamos a permanência em Jesus e Ele produz frutos em nós, a pergunta é: como fazer com que esses frutos permaneçam? A resposta: quando conscientizamos do processo do discipulado. Olha o que Jesus fala no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, nós então encontramos nesse contexto do capítulo 15, nós lemos há pouco o versículo 7, que fala que nós iremos pedir o que nós quisermos e será feito. E então, nesta relação com Jesus, nesta permanência, ele fala da importância do discipulado. Quando eu tomo consciência o que é o discipulado, esses frutos permanecem na minha vida, porque eu tenho consciência que eu estou constantemente num processo de discipulado, e esse processo constante de discipulado faz com que os frutos permaneçam na minha vida, em que deis muito fruto. E quanto mais fruto nós produzimos, mais parecidos com Jesus, ou seja, mais discípulos de Jesus nós seremos. Mas qual é a prática do discipulado? É interessante que, por mais que nós pastores tentemos dar várias respostas, vários ensinamentos da palavra de Deus, várias maneiras de mostrar a você como nós devemos viver a vontade de Deus, a prática do discipulado sempre, sempre vai estar em 2 pontos, constantemente. Então, por mais que nós preguemos sobre vários temas, vários assuntos, passemos várias orientações da palavra de Deus para a sua vida, nós não podemos perder de vista que a prática do discipulado, a prática da permanência em Jesus, a prática do relacionamento com Jesus, a prática de sermos cada vez mais identificados como discípulos de Jesus, ela irá apenas firmar em 2 pontos. Primeiro ponto: disposição em viver a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Se nós queremos cada vez mais sermos discípulos de Jesus, tem que existir em nós uma disposição para permanecer na vontade de Deus. Mas a segunda é dependência constante de Deus, que é permanecer em Jesus. Então, primeiro, a prática do discipulado, disposição em viver a vontade e dependência constante de Deus. Queridos, e é sobre isso que nós iremos conversar. O processo do discipulado na espiritualidade.
Nós iremos ver aqui cada dia, cada quinta-feira desse mês, ou dos próximos meses, eu não sei o que Deus vai ministrar ao nosso coração, ou se nós continuaremos a longo prazo ou a curto prazo, mas a certeza é, nesse processo de discipulado, da permanência em Cristo, e a certeza que os frutos irão acontecer na nossa vida, e esses frutos, Jesus mostra que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Como que nós podemos viver o processo do discipulado nesse primeiro encontro nosso falando sobre espiritualidade? E o texto, João capítulo 15, versículo 7 e versículo 8. Vamos ler, queridos? Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nesse contexto onde Jesus mostra que nós nos tornaremos discípulos dele, quando os frutos passarem a se tornar visíveis na nossa vida, quando nós somos enxertados na videira verdadeira, e através desse alimento que nós recebemos, a videira verdadeira, produz agora a imagem e semelhança de Cristo em cada um de nós. Cada vez mais nos tornamos semelhantes ao Mestre. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, para que nós alcancemos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, quando nós estamos enxertados em Cristo, nós passamos a viver aquela realidade que Paulo fala em Gálatas, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí, então, cada vez mais nos tornamos parecidos com Jesus. E isso é produzir frutos. É cada vez mais a nossa natureza terrena, pecaminosa, cada vez mais ocultarmos essa realidade para que cada vez mais Cristo apareça em mim. É isso que João Batista disse, que importa que cada vez mais diminuamos para que ele cresça em cada um de nós. Esse é o processo de discipulado. Isso é produzir frutos. Queridos, então muitas vezes nós interpretamos o produzir frutos como a questão de pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Não, não é isso que ele está falando. É cada vez mais sermos parecidos com Jesus, cada vez mais Cristo Jesus viver em cada um de nós. Quanto mais andamos com ele, mais aprendemos dele. Olha que interessante, já falei essa frase algumas vezes na nossa igreja. A praticidade na vida de Jesus não começava em meio à multidão, pelo contrário, era na solidão dos montes, dos lugares desertos, da ausência de seus discípulos e de todas as pessoas. Nós caímos no erro de achar que o que mais atraía as pessoas, ou o que mais nos atrai quando lemos o Evangelho, são as obras de Jesus, são os milagres de Jesus. Mas, queridos, a espiritualidade de Jesus não começava em meio à multidão, não começava entre os discípulos, não começava diante das pessoas, não. A espiritualidade do Cristo começava no tempo de intimidade dele com o Pai. É quando ele se retirava para os montes, à alta madrugada, e ali passava o tempo todo falando com Deus por meio da oração. Era o tempo a sós com Deus, era o tempo da intimidade dele com o Pai. Quando nós olhamos Cristo Jesus e olhamos para essa referência, nós entendemos que a nossa espiritualidade não deve começar fora do quarto. Mas a nossa espiritualidade deve começar na nossa comunhão com a pessoa de Jesus. E aí, para que nós possamos entender o que é uma espiritualidade saudável, e aí talvez se perguntasse a você quais são as marcas de uma espiritualidade saudável, aí você talvez iria responder, ou qualquer um de nós iríamos responder: é uma pessoa firme na igreja, uma pessoa que pratica as boas obras, uma pessoa que se envolve no ministério da igreja, uma pessoa que fala de Jesus o tempo todo. Queridos, isso é apenas uma consequência de uma espiritualidade saudável. É apenas marcas de uma espiritualidade que é saudável, mas não é em si uma espiritualidade saudável. Porque nós podemos fazer todas essas coisas, mas não termos uma espiritualidade saudável. Aí você pode dizer assim, pastor, como assim? Quer dizer que eu posso pregar o evangelho, posso participar do ministério, posso praticar boas obras e não ser saudável espiritualmente?
Infelizmente é possível. Tanto é que Jesus ele fala que muitos, no dia que ele voltar a buscar a sua igreja, muitos irão se aproximar dele dizendo: em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós anunciamos, em teu nome nós curamos. Qual que é a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então nós podemos até fazer coisas semelhantes à vida de um cristão, mas isso não significa uma espiritualidade saudável. Mas por quê? Porque uma espiritualidade saudável não começa fora do quarto, não começa na prática, começa na nossa intimidade com Jesus, na permanência com Jesus. E queridos, por mais que nós tentemos florear as coisas, tentemos trazer novas mensagens, novos temas, novas séries, queridos, sempre a espiritualidade saudável sempre irá rodar em dois assuntos. Primeiro, meditação nas Escrituras Sagradas. E no segundo, uma vida de constante oração. É o que mais se fala na igreja, é o que mais se prega, a importância da leitura, a importância da oração. É o que nós ensinamos para os nossos pequenos. Quando nós cantamos com ele, leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. Lembra aquela musiquinha com as crianças? Então nós ensinamos o tempo todo que duas marcas essenciais na vida do cristão é a leitura da palavra de Deus e a constante oração. E o processo do discipulado na espiritualidade vai girar em torno desses dois: leitura da palavra e a oração. E é sobre isso que nós iremos tratar hoje. O processo do discipulado na espiritualidade. Primeiro, meditação nas Escrituras Sagradas. Olha o que diz o texto: se permanecerdes em mim, relacionamento com Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós. Aí é o discipulado. Então nós permanecemos com Cristo, mas nos tornamos discípulos dele quando a palavra dele permanece em cada um de nós. A importância desta permanência no coração e na prática da vida de cada um de nós. Então nós temos que entender que essa palavra precisa ser visível. O fruto da palavra precisa ser visível na vida de cada um de nós. Então nós permanecemos nele, mas as palavras dele permanecem em nós. E aí então é de fundamental importância a meditação nas Escrituras Sagradas, para que nós possamos conhecer as palavras do Cristo e essas palavras possam permanecer em nós. Mas se não há meditação na palavra, se não há busca pela palavra, não há como ela permanecer em cada um de nós. Queridos, infelizmente, qual é a realidade do cristão? Ao menos a maioria dos cristãos. Qual é a realidade na prática da meditação? Negligencia a prática da leitura. Muitos de nós, infelizmente, negligenciamos a prática da leitura. Alimenta-se circunstancialmente da palavra de Deus. Muitas pessoas só se alimentam da palavra de Deus em dia de culto, em encontro de oração, quando houve uma leitura. Então é circunstancial, não é algo contínuo na vida, não é um desejo, um anseio a dia de ouvir a palavra, mas é circunstancial. Então ela pega a sua Bíblia apenas no domingo à noite, quando ela vai à igreja ou quando ela para assistir o culto. Então, neste momento, ela tem a palavra de Deus nas mãos, mas é apenas circunstancial. Ou misticidade na forma de encontrar uma resposta. O misticismo é quando nós tentamos usar aquilo que é místico para tentar ouvir a palavra de Deus. Você já fez alguma vez na sua vida ou conhece alguém que fez o seguinte: ah, Deus, eu preciso de uma palavra tua hoje. O Senhor sabe a dúvida que eu estou, então fale ao meu coração. Aí faz assim na Bíblia, ó. Abre em qualquer lugar e lê. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Essa é a palavra que Deus tem para mim hoje. Ou se não, quando vem uma palavra contrária, fala assim, não, não é essa palavra não, vai de novo, Deus revela para mim. E aí nós começamos a usar de forma mística a palavra de Deus, e eu sempre brinco, né, que é aquele periquito da sorte, lembra aquele periquito da sorte? Que fica, ele bica lá uma mensagem, dá para você, e fala, a mensagem do dia é essa. Infelizmente, muitos de nós, no nosso relacionamento com a palavra, é assim. Mas o que é o perigo disso?
É o que tem o tipo de cristão que é produzido através dessa realidade, sem fundamento seguro em sua caminhada. Cristão que vive assim em relação à palavra, ele nunca vai ter um fundamento seguro, porque ele não está afirmando-se na palavra. Permissivo quanto práticas estranhas à fé. E aí, quando nós olhamos o que tem sido feito com o evangelho hoje, com a igreja evangélica em si, quantas práticas absurdas, quantas práticas que são estranhas à fé bíblica, ao ensino bíblico, e por que que as pessoas se permitem viver essa realidade? Porque não conhecem a palavra de Deus. Por que que as pessoas continuam acreditando em falsos profetas, em falsas profecias, pelo simples fato que não estão buscando meditar na palavra de Deus? E aí então se tornam permissivas quanto a essas práticas questionáveis. E uma maior confiança na sorte ou acaso do que em Deus. Essas pessoas acabam mais confiando na sorte ou que aconteça alguma coisa ao acaso do que propriamente em Deus. Porque a última coisa que ela busca é a leitura da palavra. E aí, queridos, os cristãos produzidos hoje, infelizmente, são assim. Mas eu creio que você não quer ser assim. Eu acredito que você quer ser um cristão diferente, um cristão que tem uma espiritualidade saudável. E por isso a escolha vai ser a permanência da palavra em nós, que é exatamente isso que o Cristo fala em João 15:7. Esta palavra permanecer em cada um de nós. E aí, primeiro é o processo de santificação, que é João 17:5, que é a oração do Cristo que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós viveremos um processo de santificação, seremos cada vez mais semelhantes a Cristo, quando nós permitimos que a palavra de Deus, através da meditação nela, permaneça em nós. Ou em Tiago 1:22, que é não sermos apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes dessa palavra. Então, quando ela permanece em nós, primeira realidade na nossa vida é processo de santificação. A segunda, processo de maturidade, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que é exatamente permanecer nas Sagradas Escrituras, que pode nos tornar sábios para o caminho da salvação em Cristo Jesus. E no versículo 17 ele fala que nós estaremos preparados para toda boa obra. Nós alcançaremos a maturidade de tal forma que nós seremos capazes de fazer toda boa obra. E processo de estabilidade, que é Mateus 7:24-25. Aquele que ouve a palavra e pratica é comparado àquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que vem a tempestade, vem o vento, a água transborda, bate com ímpeto contra aquela casa, que não vai cair. Por quê? Porque ela foi construída sobre a rocha. Ela está firmada em Cristo, firmada na palavra de Cristo. E aí, queridos, então se nós escolhemos uma espiritualidade saudável, nós temos que primeiro meditar nas escrituras sagradas e permitir que essas palavras permaneçam em nós, para que tenhamos o processo de santificação, maturidade e estabilidade. Mas o segundo ponto, que é exatamente uma vida de constante oração. Leitura e o segundo ponto, oração. Olha o que diz a continuação do texto: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, aquele que permanece em Cristo, a palavra permanece nele, a consequência é que o que nós pedimos, de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra que permanece em nós, será feito. E aí é uma vida de constante oração. Mas, infelizmente, qual é a realidade do cristão? Primeiro, negligencia a prática da oração. Queridos, como nós somos negligentes com a prática da oração. O quanto nós deixamos nesse privilégio de falar com Deus. As orações são terceirizadas. Eu sei, eu até anotei aqui, olha, você já vai ver aí, que eu já anotei os nomes que normalmente estão com a gente e fazem os pedidos. E é fundamental que nós compartilhemos uns com os outros para que outras pessoas orem por nós, para que outras pessoas estejam intercedendo por nós junto a Deus em Cristo Jesus, para que pessoas sustentem a nossa vida em oração. É fundamental a prática da intercessão, de orar uns pelos outros. Mas infelizmente muitos cristãos apenas tem aquela brincadeira, né, do irmão 6 horas.
O irmão 6 horas, quem que é o irmão 6 horas? É aquele que o tempo todo fala para a gente, ó, 6 horas por mim, 6 horas pela minha família, 6 horas por tal coisa. Mas ele mesmo não tem a prática de orar por ele mesmo. Ele mesmo não tem a prática de orar pelos seus filhos, pela sua família. Infelizmente, muitos cristãos são assim. Orações vazias de sentido e cheias de religiosidade. Aqui é aquela velha oração que a gente faz decorada, aquela oração apenas por um ato de religiosidade, quando a gente ora agradecendo no almoço, ora antes de dormir, ora quando acorda. Aí nós temos uma prática apenas religiosa, mas uma oração vazia, que já não tem mais aquele conteúdo, já não tem mais aquele fervor, aquele sentimento de falar com Deus, aquela vontade de estar na presença de Deus. E aí, infelizmente, a oração de muitos de nós se torna assim. Ah, Deus, Senhor sabe, obrigado, amém. Queridos, aquele relacionamento se deixou de lado. A realidade é essa. O que vai produzir? Cristãos deficientes na confiança por falta de experiências. O cristão que ou não ora, não tem resposta, então ele não tem a experiência de orar e ser respondido. A consequência disso é que ele se torna um deficiente na confiança. Porque se ele não ora e não tem experiência de resposta de Deus, como que ele vai aprender a confiar? Então, quanto mais ele pratica a oração, quanto mais ele confia em Deus, quanto mais ele busca esse Deus em oração, mais experiências de resposta ele vai ter, mais ele vai confiar. Mas se ele não tem essa prática, infelizmente, vai ser deficiente na confiança. Dificuldades de construir um diálogo com Deus. Presta atenção, não é dificuldade em orar, mas é a dificuldade em construir um diálogo com Deus. E aí ele poder sentar-se ou ajoelhar-se ou deitado ou em pé, a maneira que ele escolher orar, mas saber que ele está construindo um relacionamento, um diálogo. Ele vai falar e ele vai ler as escrituras para que Deus fale ao coração dele. Então, se nós não temos a prática da oração, de uma vida constante de oração, vai chegar um tempo que nós não conseguiremos fazer isso, porque nós estamos apenas sendo religiosos e não estamos praticando um diálogo com Deus. Escassos de esperança, por não ter o que esperar. Se eu não tenho o que esperar, como que eu vou ser esperançoso? Se eu não falo com Deus em oração, como que eu vou ter esperança que alguma coisa aconteça na minha vida? Essa é a realidade de muitos cristãos hoje, queridos. Mas, assim como eu sei que você quer que permaneça as escrituras no seu coração, eu creio que você quer a prática do pedir o que quiseres. Eu creio que é essa escolha que você também quer fazer na sua vida. E assim o processo do discipulado na espiritualidade vai ser exatamente isso. Aprender a pedir a Deus. Aprender a apresentar as orações diante de Deus. O entendimento da relação com Deus. Queridos, só pede a Deus aquele que sabe o relacionamento que ele tem com Deus. Ele sabe exatamente esse relacionamento de troca, que a palavra permanece em nós, nós permanecemos em Cristo, e esta relação agora construída na pessoa de Jesus, nós temos um relacionamento com o Pai, e este relacionamento com o Pai nos dá agora condições, por meio de Jesus, de falar com o Pai. É aquilo que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, que exatamente começa assim: Pai Nosso que estás nos céus. Ele nos dá a dica. Nós construímos uma relação em Cristo Jesus com Deus. E nesta relação nós temos a liberdade de expressar os sentimentos do nosso coração. Nós temos a liberdade de clamar. Nós temos a liberdade de pedir. Nós temos a liberdade de pedir que Ele intervenha na nossa vida. É o que Jesus está falando aqui. E pedireis o que quiserdes. Entendendo que a palavra permanece em nós, esta palavra vai nos orientar sobre o que nós precisamos e nós iremos orar de acordo com a palavra. Então, a prática de pedir o que quiserdes é esta fé, queridos, que o entendimento na relação com Deus, mas também alimentar-se sempre de esperança pela expectativa da resposta. Então, pessoas que praticam a oração, elas sempre vão ter a esperança como essência na sua vida. Elas sempre vão ter a expectativa, bons pensamentos. Elas sempre vão ser pessoas que vão crer que Deus está no controle e ela sabe que o melhor vai virar. Ela sabe que o momento é difícil, ela tem consciência das suas lutas, das suas dores, mas ela sabe que ela pode esperar dias melhores. Então não vai ser aquela pessoa, como comumente fala hoje,
mimizenta, né? Que o tempo todo reclama, o tempo todo murmura, o tempo todo está só falando que as coisas não acontecem. Mas uma pessoa que ora, ela consegue visualizar o que Deus vai fazer na sua história. Equilíbrio espiritual, emocional e racional. Presta muita atenção nisso. Pessoas que têm a prática da oração são pessoas que têm equilíbrio espiritual, emocional e racional. Quem está dizendo, pastor? Não, as Sagradas Escrituras. Quando fala exatamente dessa comunhão com Deus, é o equilíbrio emocional. Quando o apóstolo Paulo fala em capítulo 4 de Filipenses, que nós apresentamos a súplica, a oração, ações de graças, e nós teremos guardados o coração e a mente, ou seja, a vida emocional e a vida racional. Então, se nós queremos ter essa realidade na nossa vida, nós temos que praticar a oração. Queridos, o processo do discipulado na espiritualidade, meditação e oração. Não iremos fugir disso jamais. Não adianta tentar trazer um sermão com novas formas, com novos jeitos, com uma maneira nova de pregar. Não adianta tentar viver uma prática religiosa, tentar programações especiais da igreja. Não é isso. A espiritualidade saudável, o processo do discipulado na nossa vida, na nossa espiritualidade, parte disso. Lembra que eu falei no início? Se nós queremos que os frutos permaneçam, nós temos que ter essa prática. É a certeza da existência de frutos. Se você ora e você medita, é a certeza da existência de frutos, é a confiança da permanência dos frutos na nossa vida e é a esperança do crescimento dos frutos. Essa é a certeza. Se nós meditamos e se nós oramos, a certeza, a confiança e a esperança da permanência, da existência e do crescimento dos frutos na nossa vida. É aquilo que Jesus nos ensinou no versículo 8 do capítulo 15. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, a prática da oração e a prática da meditação nas Escrituras Sagradas é fundamental para que o Pai seja glorificado através dos frutos que Cristo produz em cada um de nós. E você que chegou agora, que são esses frutos? Cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, para que deis muito fruto. Esse fruto é sermos parecidos com Jesus, cada vez mais. E assim vos tornareis meus discípulos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que seja essa decisão sua sempre, da oração e da leitura da palavra. Queridos, nós iremos cantar um hino, antes de orarmos, nós iremos cantar o hino 68, que fala sobre a necessidade. E aí, enquanto nós estivermos cantando, você pode compartilhar aqui o seu pedido de oração, ou no chat do Facebook, ou no chat do YouTube. E aí nós estaremos anotando aqui o seu pedido, orando por ele. Lembrando, se eu não ler o seu pedido aqui, nesse momento com vocês, depois eu entro em cada um deles e eu oro por eles, tá bom? Então você não vai ficar sem a oração. E no 68, enquanto isso, compartilha conosco o seu pedido de oração. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo
Senhor.